Fala galera, beleza? Amor do dinheiro na área, bora pro fechamento semanal em formato de gravação, porque eu não tava com muito pique de fazer a live hoje, tá? Ó, Bovespa vira e sobe 0,49%, Cogna é destaque com alta de 6%, essa matéria aqui é do meio do dia. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vamos ver o que aconteceu com o nosso mercado aí até agora. Já fechou aí o nosso mini índice depois da vinheta. Bora lá então. Nós temos, infelizmente, temos um dia de queda, né? Temos uma semana de queda, né? Nosso mini índice não trava aqui essa queda de abril e cai em maio 2,6%, com o fechamento aí subindo levemente 0,16%. 2.835 pontos aí negativos, tá? No gráfico semanal. E foi uma sexta-feira que deixa, pelo menos, uma mínima bem similar ao do dia anterior, 105.065 do dia anterior, com hoje... Nossa, foi idêntica, na verdade, olha lá. É a mesma mínima do dia anterior, hein? Bastante defesa ali nos 105,065. Fechamento oficial, 0,47% de queda no dia de hoje. 2,45% na semana. Semana de queda para o nosso mercado, tá bom? Mas começa uma leve reação, isso é inegável, tá? Eu mesmo esperava uma sexta-feira um pouquinho melhor, devido a Petrobras, por exemplo, tá bom? E Bradescão também, mas não chegou no dia de hoje. O dólar sobe 0,90, dólar não dá trégua, né? Fecha no 5.116 e tem mais uma semana de alta aí. Ela engatou uma alta de metade de abril para frente, sobe 98 pontos, 1,95% de alta no semanal. Bem o oposto ali do nosso querido mini índice. E uma sexta-feira que reage, né? Sobe forte, né? Depois de dar um repique forte também, ela acaba voltando para o alto. Dá uma vacilada ali na hora de fechar, mas mesmo assim, rompeu máxima aqui no último toque ali da sexta-feira, mas fecha abaixo da máxima semanal, deixa um paviozinho ali de força vendedora defendendo um pouco o ativo, tá? Volume bom, 205 bi aí para o nosso querido mini dólar na sexta-feira, somando 1,01 tri na semana, tá? E o nosso mini índice 401 bi, volume bom também, tomando 1,96 tri, ou seja, entra um pouquinho mais de volume, um pouquinho acima da média aí na sexta-feira, tá? A Oi, para a infelicidade de muita gente desesperada, né? Cai 1,32% aí na sexta-feira, aí pós-balanço, pós-anuência prévia da Anatel. 3,85% aí de quedas no gráfico semanal, tá bom? E a semaninha continua sustentando aquela região do 0,74 ali como suporte, tá bom? 55 milhões, bem tranquilo. Vale lembrar que quinta-feira que vem tem outro balanço da Oi, hein? Eles não adiarem, é claro, tá bom? Por enquanto, mais uma semana de queda, mais um maio de queda, né? Começa maio com uma certa queda, mas tudo bem, a empresa está entregando tudo o que prometeu aí para o fim de sua recuperação judicial, para o oficial nascimento ali de uma empresa nova Oi, né? Que agora, na reta final, reestrutura também a sua imagem, tá bom? Cash 3,95%. Se teve um ativo que não está dando trégua, são os ativos digitais aí, né? Focados em digital e fintechs, tá bom? Cash 3 cai 9,57% no semanal, 3,95% no dia de hoje. Rompe mínima de novo, hein? Buscou 68, eu já não duvido mais de Cash 3 tocando lá nos 1,50, tá bom? De olho na bendita. 55,86 milhões de volume, mais uma derrocada. Teve uma reação bacana na quarta-feira, mas entregou tudo e mais um pouco. Felizmente, fechou levemente acima da mínima semanal, que era 1,69, que hoje bateu 1,68, mas fechou 1,70. E é isso, tá bom? Acho que o after hoje vai ser mais tarde, né? Enfim. IRB, incrivelmente, sustenta 0,37% de alta. O gráfico semanal tem 2,89% de queda. Nós temos 27,38 milhões de volume. Tá bom? Deixou fundos e topos ascendentes, né? Hoje colocou uma perninha lá no 275. Nossa querida IRB fica melhor que alguns outros ativos, por exemplo. Nessa semana ainda fica negativa, tá bom? Então foi só uma sexta-feira de... não sei, talvez um respiro, tá? Gráfico de 120 minutos, fundos ascendentes aqui, e justamente colocou a leve perninha lá no 275, tá bom? IRB 0,37% aí de alta. TASA 4, 1,84%, nós temos 13,40 milhões de volume, e o ativo devolve a semana, no caso, né? Porque fica com uma semana de 1,14% negativa,
graças à queda de hoje, 1,84. Vale lembrar que Tasa 4 teve data ex, né? Ou seja, mais ou menos estamos no mesmo patamar que estávamos aqui em cima dos 26 por causa da data ex, que empurrou um pouquinho para baixo. Bom, também foi um dia de queda, né? Não dá para esquecer isso, mas enfim. Tasa 4 aí, 1,84. Foi muito bem na contramão do mercado esses dias, para falar a verdade, né? Olha lá, última semana de abril, 6,3%. E aí essa semana 1,14 negativo apenas, até que tá ok, tá bom? Tasa 4 aí talvez dando mais uma comprinha para quem ainda não comprou e tem interesse, tá bom? Mas tá interessante, não tem como negar que ela tá forte, tá? A Cogna, aqueles 6% viraram 2,13, tá? Nós temos ali 8,4 de alta que chegou a bater. Nossa querida Cogna, né? Nossa querida grande Cogna, bateu 8,5% basicamente. A semana fecha agora com 2,04 porque devolveu parte da alta do dia de hoje. Aqueles 8% teriam positivado a semana aqui bacaninha. Não foi o caso, tá bom? Devolveu grande parte do movimento, mesmo assim ficou aí longe daquele 2,31, que é um fechamentozinho de gap. Quer saber, eu vou até deixar marcado aqui o 2,31, tá bom? Fechou um pouquinho longe, passou longe, né? Chegamos muito próximos ali na quarta-feira. Cognazinho aí tem fundos ascendentes e topos, para falar que tem ascendentes aqui no gráfico diário também. Vale a pena nós prestarmos atenção nisso daqui, ó. Preste atenção agora. Traço uma LTBzinha. Tem uma LTBzinha bem bonitinha aqui. Dá para traçar uma outra aqui? Dá também, mas eu iria mais pela macro, tá? Quanto mais macro a linha de tendência, mais pesado ela é. Mais importante ela é, tá bom? Então, de olho em Cogna. Gafisa 1,99 e agora fica difícil aqui, hein? Gafisa lá no 1,49 no fechamento do after. Ah, não, já teve after, então? Ou tá começando agora? Deixa eu ver aqui, peraí. Já teve, né? E aí o 1,48 ali foi o fechamento oficial com bastante defesa, hein? Mas foi uma semana feia para a Gafisa, hein? Tá tudo caindo mesmo, ó. 5,73%. Gafizinha sangrando ali, uma briga no 1,48 e é a nova mínima oficial do ativo e não para de despencar, né? Haja pancada numa Gafisa, tá bom? 11,68 milhões, 2% de queda e novamente a semana 5,73. JHSF conseguiu sustentar acima do 6,26. Gráfico semanal, nós temos 3,66 negativo, 1,77 positivo no dia de hoje, ajuda levemente a semana. Tá bom? Nós ficamos acima dos 6,26, afterzinho dá uma pancadinha na abertura, mas sustenta acima de qualquer maneira lá no 6,28. Fechamento oficial foi no 6,32, tá bom? JHSF 1,77% aí de alta, tá bom? Semaninha negativa. Via 3, antes de olhar para a Via, vamos olhar a Mer3 aqui só para a gente não perder o costume, né? 3,91% aí de queda, tá bom? A Mer3 cai de novo, né? Olha lá, Via 3 cai de novo, né? 3,15%, bateu no 275, nova mínima aqui de curto prazo, né? Acho que ela já andou muito pior que isso, mas a Viazinha volta pro 275, mais uma semana de queda com 6,73%. Se pegar a máxima de março, até agora são 36% de queda. Queda infinita, tá bom? 3,15%. Afterzinho jogou ali pro 277. Na verdade, já bateu 278 até, tá bom? Mas de qualquer maneira, Via 3, 3,15%. Magalu foi a que menos caiu, mas também ontem ela caiu 10%, né? Então, 2,71. Deixa um toque lá no 4,46. E aí, nosso gráfico semanal de Magalu fica negativo ali os seus 11,89. 626 milhões de volume, Via 128, Magalu, grande varejo e Via em geral aí, pancadinha no mercado de qualquer maneira, tá? Cosan, hein? Caramba! Tá bom, ó, Cosan, mais uma pancada aqui de queda, hein? Só que aqui foi data ex, tá? Acho que vale a pena falar. Foi data ex, gráfico semanal aí ficou 13,14% de queda e foi lá brigar, que bonitinho, né? Foi lá brigar no 18,25, né? 18,26 mesmo, tá bom? Foi lá brigar, virou resistência agora no after, tá? Rompeu. Tá, mas é por causa da data ex. Acho que nesse 18,26 aí rola uma comprinha, né? Semaninha fica distorcida, apresenta 13,14% de queda, mas tem data ex no meio aí, Cosan. Acho que eu até falei sobre isso no vídeo da quarta-feira, alguma coisa assim. Não, foi da segunda-feira. Enfim, vídeo de proventos aí que eu fiz, tá? Cosanzinha dá uma sangrada também. Banco do Brasil, 0,33%.
de alta. Andou bem hoje, hein? Andou bem. Chegou a bater 2,66, volta lá no 33,64, região de briga, e aí fecha 0,33%. Gráfico semanal fica positivo, hein? 1,9. Então não foi uma culpa aí dos grandes bancos essa queda no mercado, tá bom? Quando a gente olha para uma YouTube 4, por exemplo, 2,15%. Quando a gente olha para uma Zambi 11, 3,10%. Ou seja, reação de grandes bancos nós tivemos. Se não tivéssemos, seria bem pior. Semana de BBS 3 positiva e de BBDC 4 positivou também? Positivou também. 0,67% positiva, graças a 2,09% de alta no dia de hoje. 1,33 bi de volume. O ativo chegou a bater os seus quase 5% de alta. Balanço bom. Grandes bancos reagindo, com certeza sexta-feira não foi pior por culpa de grandes bancos, tá bom? PetroRio 0,19% de queda, 317 milhões de volume. O gráfico semanal de PetroRio ficou quase no 0 a 0. 0,75 negativo, tá? Se mantém acima do R$25, e aí fica esse dia mais ou menos, né? Bem mais ou menos, 0,19% aí de queda, tá bom? PetroRio aí pra vocês, sem grandes novidades, né? Rumores aí da Domo já foram desmentidos, segue o fio aí para a PetroRio. Eletrobras 1,13, hein? Perdeu 39,25, e aí o gráfico semanal fica negativo também, fica 4,47% negativo. Piorou um pouquinho graças à sexta-feira, tá bom? Eletrobras aí 150 milhões. Estamos esperando notícias melhores aí da privatização. E dá até para começar a esboçar que teve um falso rompimento ali, que tem uma LTBzinha aqui, que tem uma briga no 39,25, que tem uma região de suporte aqui e que a gente tem um triângulo retângulo bonitinho aqui, ó, pronto para rompimento. Eletrobras continua sendo a compra óbvia, na minha opinião. Né, o gridzinha não vai lá para a mínima semanal, que foi 2,03, mas engolfa para baixo e cai 2,3%. Gráfico semanal fica feio, hein? Fica 6,61%. 2,51 milhões de volume. Neo gridzinha pancada na cabeça dos comprados. E eu estou incluso nisso com vocês, tá bom? Neo grid aí volta bem próximo da mínima. E de qualquer maneira, nessa semana fecha abaixo da mínima anterior ali, que nós tínhamos, que acho que era 2,20, né? 2,22, tá bom? Enfim, Neo gridzinha também pancada. Sabesp, 0,5% de alta, andou um pouquinho melhor, tá no momento de cautela e o gráfico semanal também fica ali negativo, 0,97%, menos de 1% negativo graças ao dia de hoje. 184 milhões, Sabespzinha aí fica meio ponto percentual positivo, tá? Parece o começo de uma inflexão, mas cuidado com o Sabesp de qualquer maneira. Não compraria Sabesp agora não, tá? Cuidado. Sanepar 0,21, balanço foi lucrativo, tocou lá no 19,48, mas tá difícil. O mercado brasileiro tá um negócio complicado, tá? Sanepar, gráfico semanal, pancada, hein? 2,88%, 0,21 no dia de hoje, fechou pior que Sabesp, né? Mas Sanepar continua achando uma comprinha para longo prazo um pouquinho mais interessante atualmente do que Sabesp. Pose 3, 2,46% de queda. Gráfico semanal nós temos 8,71, tá bom? Foi uma pancada, tá? Tudo bem que eu acho que teve uma data exa aqui, não teve? 2,71, não, acho que foi queda mesmo, tá? Não lembro de cabeça agora. Mas de qualquer maneira, positivo abaixo do 778. Dá pra colocar o bumbum na parede aí e tomar cuidado lá com 6,17, tá bom? Claro que é na baixa que se compra, então cuidado, não esperar demais. Trace um plano, né? Enfim. Vale 3,071% de queda, hein? Mas reagiu, hein? Reagiu, chegou a positivar hoje aí os seus 0,7%, mas fecha 0,71%. Afterzinho ajuda para 0,5% negativo apenas, mas o fechamento oficial foi 79,76 com 0,71% negativo. Semana fica 4,24%. Sinceramente, eu acho que é momento de comprar Vale agora, tá? Você comprou lá no topão, depois esperou e comprou no topão de novo. Ó, pra você aqui, ó, selo comprador de topo, tá? O importante é você comprar no fundo, tá? Nos repiques, tá? Não é recomendação, eu acho que Vale apresenta uma certa entrada agora, 2 bi de volume. Vale não ajuda o nosso Ibov, tá? Embraer, 1,38% de queda, 142 milhões de volume, tocou lá no 14,53, região de resistência, e ficou negativa, né? Olha lá, gráfico semanal, nós temos 0,56% positivo, hein? Semana positiva de Embraer. Comentei bastante sobre o 13,32, ali uma região de suporte.
Agora ficou um pouquinho mais caro, fecha uma sexta-feira negativa, mas a semana vence aí o resto do mercado levemente positiva, tá? Gol 4, 1,44% negativa, dá uma derretidinha a mais ali de 13 centavos no afterzinho. Semana da Gol 4 fica o quê? 10,12% negativa, que pancada, tá bom? 114 milhões de volume, não tem nem o que falar. Gol 4 a gente obviamente olha para uma ponta compradora, à espera de um milagre aí, de uma retomada de mercado, tá bom? Claro que é piada, não se alavanque, não compre se você não sabe o que você está fazendo, vá com calma no mercado, enfim, tá bom? Azul 4, 1,01, voltamos abaixo ali, e olha, dá pra ver que usa até como resistência, né? Do 19,95, fica uma semaninha de pancadaria também, semana ali com 10,61% negativo, 204 milhões de volume, tá bom? Atenção para Azul 4 e Gol 4, atenção para as aéreas, tá? Que hoje deram uma baita de uma negativada esses últimos dias, mas estavam indo muito bem antes de começar esse desastre no mercado que foi em abril, tá bom? Obviamente grandes players aí desmontando bastante posição e até uns ativos sofrendo uma certa pressão vendedora, tomem cuidado. Multi 3, incrivelmente positivo hoje, 0,47, bastante reação, mas no gráfico semanal fica bem negativo, né? O 4% negativo. De qualquer maneira, como eu já falei anteriormente, Multi 3 uma escadinha aqui, talvez seja o momento de compra do repique para rompimento do 25,40, para buscar ali o 28,40 ou 31,08. Atenção para Multi 3, obviamente cautela e padrão de reversão no gráfico diário, tá? BMGB4, 0 a 0, afterzinho despencou 5 centavos, teoricamente, né? Do 8,2, 8,1, 80, 7,9, 7,8, acabam sendo 5 centavos, tá? Gráfico semanal fica um 1,44% aí positivo, tá bom? Fica uma semana positivo, que é um milagre aí para uma BMGB4. De qualquer maneira, segue o fio aí para a BMG, também um certo padrão de inversão aí no gráfico diário, que esconde, como eu falei, a derretida do aftermarket, tá? Lojas Renner, como esperado, né? Lucro, explosão nas vendas, 6% de alta. Lojas Renner positivando a semana, deixando um baita padrão de reversão, hein? 2,06% positivo, 23,34 respeitado como suporte. O gráfico semanal aponta uma comprinha de reversão. Para quem quiser pegar até o topinho ali, vai ter uns 23% de alta, não é recomendação, mas tá bonito, né? Quando a gente olha Guararapes, 3,37% de queda. Quando a gente olha Amar 3, 2,35% de queda. Quando a gente olha CIAB3, com 13,97% de queda, hein? Alguém precisa verificar o que aconteceu com o CI, que o negócio despencou, tá? Quando a gente olha uma Soma 3 com 3,88%, e quando a gente olha a Arezzo com 3,32% de queda, óbvio que Lojas Renner sofreu bastante demanda pelo balanço. Inclusive no after sobe mais um pouquinho, tá? Então atenção para comprinhas em Lojas Renner, porque na minha opinião ainda há tempo, tá? Mas enfim, é só a minha opinião. BIF 3, 0,23, sustento 13,08 como região de suporte. E é isso, só isso. Foi 0,23, não tem muito o que falar. Andou pra lá, andou pra cá, afterzinho dá uma negativada. A semana fica incrivelmente positiva, 0,91, graças a um gap de alta lá da segunda-feira. BIF 3 continua sendo um monstro na bolsa, né? Quando a gente olha para uma Marfrig, sobe 1,33, JBS subindo 0,48, não podemos esquecer do histórico das outras duas que caíram bastante, que com certeza não recuperaram o mesmo movimento da BIF 3, tá? Banco Inter, 7,99% de queda, hein? 199 milhões de volume e o semanal fica feio pra caramba, hein? 14,24%, hein? Olha lá a região de suporte, talvez uma comprinha entrando aí em Banco Inter, mas despencou aqui nos últimos 2 dias, hein? Haja paciência para Cash 3, Banco Inter, Local Web, Neogrid, própria TOTUS caiu bastante hoje também. Senta que lá vem história, o mercadinho tá fugindo, tá dando fuga aí dos ativos. Enquanto isso você vai comprando com constância, a hora que o bull market volta, você volta junto e você holda junto e você segura, tá? Inclusive, para quem me assiste aí, eu vi alguém comentando em algum lugar, era um comentário acho que até em inglês, não lembro agora, não, acho que era em português, que o termo holder foi cunhado no mundo cripto. Eu falei, nossa, que loucura, cara. O cara acabou de começar no mercado, certeza. Tá doido, né? Buy and hold existe aqui no mundo de ações e estoques há, sei lá, mais velho que o Papa. Enfim, tá? Banco Inter aí,
queda, tá bom? Local Web 7.62, olha lá onde é que chegamos na Local Web, 6.29 e um pouquinho mais de despenco aí no aftermarket, tá? Semaninha de queda também, 12.13, como eu falei, mas haja muita paciência aqui nesses ativos, tá? Vai ser uma constante comprinha, foco no longo prazo, por enquanto o negócio tá feio, estamos todo mundo tomando uma lapada aí, haja paciência, hein? Olha que fuga de capital, tá bom? Olha que queda, tá bom? Mas 6,29 e o 12,99 aqui do Banco Inter, então para planejar umas comprinhas, tá? Chips 3,97% de queda, rompe o 1,53, já dá para imaginar esse ativo buscando 1,21, gráfico semanal 7,64, quedinha demasiada, hein? Quase 1 milhão de volume, queda feia para Tips 3, que esboça uma reação numa quarta-feira e volta com fuga de mercado, fuga de capital, complicado, tá bom? Petrobras 3,28%, 4,23 bi, gap de alta, falei para tomar cuidado com o gap, volta forte, busca ali um fechamento de gap e volta a subir. 4,23 bi, Petrobras e grandes bancos impedem o despencar do Ibov no dia de hoje, porque o resto que caiu, que compõe o Ibov, despencou, tá? 9,18% de alta em Petrobras, animado aí pelo balanço e pelos dividendos, tá bom? Porto Belo, 3,16% de alta, 5,66 milhões de volume, gráfico semanal negativo, mas volta acima do 8,47, mesmo que no after tenha dado uma despencadinha, tá bom? Porto Belo aí positiva na sexta, negativa na semana. Tinha S3, respeita bastante o 13,24, até no afterzinho, hein? Fecha lá no 13,33, gráfico semanal aí nós temos 1,11% de queda e tem o 13,83 como região de resistência, hein? Olha lá, padrão de reversão em TIM S3, quando a gente olha para uma VIPT 3,037 negativa, atenção para Telecom, tá bom? 0%, ok. B3SA3 chega lá no 11,64, não tocou oficialmente, mas olha lá o gráfico semanal, né? Nós temos 11,5% de queda, despencar da bolsa, né? Vários ativos mostrando esse padrão aí de pancada, tá? E aí, meus queridos, é paciência, né? Haja paciência, concordo com vocês, tá bom? 414 milhões, 2,89% de pancadinha. VEG3, 3,59, rompe o 27,91 com certo ímpeto, sexta-feira de deságio aí na bolsa, semaninha fica 9,8, semana de VEG no começo de maio fica pior do que todas as outras de abril, tá bom? Então, VEGzinho aí merece uma certa cautela, dá pra imaginar o ativo chegando lá no 25? Dá, e aí seria até um trabalhinho de posição. CVCB3, 1,96%, volta para os 12%, não toca oficialmente no 11,71%, semaninha de queda 9,5%, tá feio, hein? Tá feio também. CVCB3, junto com as aéreas, traz um grande deságio no começo da semana de maio, hein? Olha lá o gráfico semanal, tá bom? Pets 3, 12,72%, despencou, hein? 13,07%, rompe tudo aí, busca uma LTBzinha, olha como o mercado não esquece, hein? Olha como o fechamento do candle fica na LTB. Tá bom? E aí, observar uma possível oportunidade, hein? Lembrando que Pets 3, obviamente, é longo prazo, tá bom? Mas olha, no valor que tá, rompeu mínima histórica? Rompeu mínima histórica, renovou lá no 12,88. Vale aí pegar a faca caindo? Na minha opinião, vale, tá? E o Home 3, 3,37%. Gráfico semanal fica quase no 0 a 0, vai? Tá bom, 3,44 não é quase no 0 a 0, tá? Mas foi negativado pelo dia de hoje. 3,37% de queda, tá bom? Ainda brigando numa LTB para ver se busca um 11,61, tá bom? Um vídeo um pouquinho mais acelerado, que eu tô bem cansado hoje, quero dar uma descansada agora no final de semana. Índice 0,47 negativo, dólar 0,90 positivo. É o que tem para hoje. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Não esquece de virar membro do canal e fica aí com a vinheta. Esse é o fechamento semanal.